Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel da Realidade. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante. Talvez não seja o seu caso, mas há muita gente sofrendo. Com este vídeo, quero por meio do Espírito Santo trazer mais luz ao seu túnel e mais realidade para vocês que me escutam em vários cantos do mundo ou lugares. Hoje falaremos sobre a ansiedade. Talvez você diga que este assunto não tem nada a ver com a vida espiritual, mas ao decorrer do vídeo eu creio que essa conclusão mudará. Por isso, no vídeo de hoje começaremos examinando a seguinte história da jovem Laura. Quando ela estava apenas com 5 anos de idade, o pai abandonou a família, trocando a mãe da pequena Laura por outra moça mais bonita e mais jovem. Ele foi-se embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura tinha que trabalhar duro, pois não era fácil sustentar a Laura e manter a casa. Nesse período, Laura ficava numa creche, quando a sua mãe se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar com a falta de dinheiro, por isso Laura passou a ter medo do futuro, medo que a mãe a abandonasse e que ela perdesse a casa, o quarto, até mesmo a vida. Ela não conseguia controlar os pensamentos negativos. 2 anos de rotina pesada acabaram cobrando alto a mãe de Laura. Veio a adoecer e poucos meses depois morreu. Laura se viu outra vez abandonada e uma insegurança inundou a sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sob o aconchego da sua mãe e sem a proteção do pai. Assim como Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento de total apreensão e preocupações que alteram bastante a normalidade da sua vida. Algumas preocupações mais frequentes são pelas relações pessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Infelizmente, as condições de vida atual parecem favorecer para esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como aos seus familiares. Com frequência, os sintomas dos transtornos da ansiedade não se manifestam até que uma situação desencadeie a mesma, mas existem formas como prevenir os sintomas e a própria ansiedade. Fale de seus problemas a um amigo ou um familiar de confiança. Pratique o relaxamento ou atividades que deixem-lhe relaxado, isso regularmente. Se alimente de forma adequada, optando por verduras e vegetais. Beba muita água. Opte pelas frutas frescas. Peça ajuda também a pessoas ou a grupo de pessoas que já passaram pela mesma situação. Também pense positivo, pois isso melhorará muito o seu e o nosso autoestima. Se o problema que lhe causa a ansiedade estiver ligado a doenças ou a perda de algum ente querido, no primeiro indício do pensamento, diga não. Dizer que a ansiedade pode ser de vários tipos, mas estou aqui apenas para trazer um alerta e um conselho, como o conselho que o Mestre Jesus deu aos seus discípulos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 33. Assim diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai antes, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Laura tinha altos sentimentos de fracasso e insegurança, até de culpa. Por este motivo, ela fazia de tudo para ser bem-sucedida. Em casos de sentimento de culpa, nós devemos buscar o perdão próprio, assim como aos afetados. Com a ajuda do Espírito Santo, nós teremos sucessos. Quando adolescente, Laura, criada por sua tia que defendia que Deus não existia, ela buscava um sentimento para sua vida. Ela tinha consciência da total falta de futuro para sua vida. Com os seus conhecimentos,
Ela se perguntava ou o mundo foi criado ou tudo era uma ilusão. Bem, o tempo foi passando, Laura se formou, conseguiu um bom emprego e subiu a hierarquia da empresa, atingiu um cargo invejável. Mas lá no fundo, ela era a mesma pessoa, ansiosa e com medo do futuro. Suas preocupações estavam extremamente altas e, em relação aos seus trabalhadores, ela era muito exigente e algumas vezes até injusta. O ponto de virada da vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa que lhe pareceu diferente dos demais trabalhadores. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura ficou intrigada com a fonte de esperança que parecia chorar dentro daquela jovem. As duas se tornaram colegas e, conversando com ela, Laura descobriu que o cristianismo era uma religião coerente e que a Bíblia era sim um livro confiável, visto as várias profecias cumpridas e dezenas de achados arqueológicos. A história que Deus criou o mundo já não era mais uma fábula para Laura. Essas descobertas trazeram o propósito para a vida de Laura. Ela sabia que não era fruto de um acidente cósmico, mas que ela foi planejada. Ela descobriu de onde vinha e para onde ia. Isto trouxe luz ao coração ansioso de Laura, pois então, amado, se sofreu abuso sexual, maltrato com os seus pais ou foi assediado por algum próximo, Deus não é essa pessoa. Pois Laura, pelo sofrimento que teve no passado, ela carregava esses sentimentos dos seus pais para até ao nosso Papai do Céu. Mas Laura descobriu que o Pai do Céu não era aquele pai que o tinha abandonado. E isso trouxe uma grande alegria e tirou um enorme peso das costas da Laura. Pois, depois disso, o Espírito Santo semeou duas ideias no coração de Laura: perdoar o pai e tratar bem os seus trabalhadores. Laura era a ansiedade em pessoa. O temor, o abandono e a insegurança vividas no passado ajudavam a entender por que ela era assim. A ansiedade te sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o futuro, o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe o futuro. Mas Deus, nosso médico divino, dá-nos sempre apoio e ajuda. Por isso, para vencer a ansiedade, tudo começa numa pequena tomada de decisão pessoal, reflexão sobre a nossa vida e sempre confiar no Criador, Deus Todo-Poderoso. Também devemos orar a Deus e confiar nele, pois fé na realidade significa confiar em Deus. Quanto mais conhecemos a Deus por meio da oração e estudando a Bíblia, estamos fortalecendo essa confiança. Uma das grandes dúvidas de Laura em sua adolescência foi sobre o futuro, o que aconteceria. Os livros científicos que ela lia não traziam nenhuma esperança acerca do futuro. Mas, de uma forma ou de outra, o mundo chegaria ao fim, assim como todo o universo. Com as descobertas recentes, haviam razões para Laura crer que Deus existia e que a amava independentemente de quem ela fosse ou do que aconteceu no passado. Deus se revelou de forma extraordinária na Bíblia. Este livro único e confiável pelas suas várias profecias cumpridas, assim como pelo que ele diz principalmente sobre o futuro. Em conversas com a sua colega, Laura descobriu que há referências sobre um evento maravilhoso, a volta de Jesus. Na verdade, o próprio Jesus prometeu, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1
até 3. Quando o Mestre Jesus subiu aos céus, 2 anjos foram enviados para acalmar os ânimos dos apóstolos, dizendo o seguinte, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viram ir. Pois é, irmãos, Jesus está voltando e todos veremos esse acontecimento maravilhoso. Quer nós creiamos em Jesus ou não, todo mundo verá. Por isso que a Bíblia nos recomenda a viver de forma sensata cá na terra, para que quando Cristo venha, nos leve consigo para as moradas que Ele foi preparar. Outra grande dúvida de Laura era sobre o inferno eterno. Laura ficou muito feliz em compreender isso. Essa era uma grande barreira entre ela e o Deus que ela não conhecia. Quando pensava no inferno de fogo e comparando, anexando e igualando a um Deus de amor, parecia para ela não dar certo. Mas com estudos e conversas mais aprofundadas com a colega, ela percebeu que o inferno nunca foi criado para os seres humanos, mas sim para o diabo e para os seus anjos. Ela ficou muito feliz em saber que o Deus que ela não conhecia cuidava de si desde o princípio até ao fim. Ela sabia que o Deus nunca tinha abandonado. Isso foi muito bom para o tratamento de Laura contra a ansiedade. Mas também para os que se negaram em seguir a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo seus próprios propósitos, eles também irão sofrer esse grande castigo do fogo eterno. Mas para aqueles que abriram seu coração para ouvir o propósito de Deus, os seus conselhos e seguir os seus caminhos, Deus promete um lugar de luz e glória. Foi assim que João escreveu em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para vencer a ansiedade, o acompanhamento fisiológico fez muito bem para Laura, mas o seu recém-adquirido conhecimento de Deus, da Bíblia e da volta de Jesus foi determinante para a paz que passou a reinar na vida da jovem Laura. A partir de então, ela não teve mais medo do futuro, pois entendeu que Deus cuidava e sempre cuidará dela, como um bom pai que nunca abandona seus filhos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ajude-nos a crescer e a permitir que essa mensagem seja compartilhada para mais pessoas. Que Deus lhe abençoe.